relacionamento que começa mal, eu duvido muito que vai ter bons passos na forma de formar uma estrutura familiar. Acho que esse é o caráter da mensagem. Obrigado. Ok, antes de passarmos para a próxima questão, eu gostava de pegar o que está-me a fazer confusão, assim, comichão à cabeça. Responsabilizar o conflito armado pelo facto de nos tornarmos, por nos tornarmos agressivos na forma de nos relacionar afetivamente. É como colocar um adorno a esse ato. É como colocar um adorno ao crime de agressão, física ou psicológica. Coação moral, é como colocar um adorno. Porque é o seguinte, Milton. Conflito armado, ok. Traumas, ok. Período de recuperação e consciência, né? Então, nós temos pessoas academicamente formadas e sentimentalmente analfabetas, a nível de agredir, psicopatas, a nível de agredir física e psicologicamente quem está ao seu lado. Nós temos pessoas que supostamente têm orientação religiosa. exato, Pastores estupradores, pastores agressores. Então, tu tens o processo de identificação, ok? Assumir que eu, do jeito que fui fadada, com os meus contornos, tem algumas linhas que eu preciso limar. Algumas arestas, como os pedreiros fazem para colocar esse canto bonito nas paredes, né? Limar essas arestas e desconstruir. Porque se nós assumirmos que eu já cheguei aqui por causa do conflito armado, já nasci assim, já sou embora assim, vou morrer assim, a Maria que quiser apanhar que me ature, o João que quiser ser maltratado que me ature, nós nunca vamos conseguir evoluir. Não, presta atenção ao que eu abordei. Eu não disse que nós devemos nos assegurar nisso. Mas o que eu disse é que, se nós pegarmos a perspectiva histórica, o povo angolano passou por várias vicissitudes, primeiro. E segundo, não olhe pelo nível acadêmico, pelo grau de religião, se assim Quando tu olhas para o conflito armado, estás exatamente a fazer isso. Vou dizer isso, vou chegar até ali. Por quê? Primeiro, o que uma guerra traz, as consequências diretas ou indiretas, é muito diferente. As consequências diretas ou indiretas nem sempre são saradas pelo facto de você frequentar uma universidade ou uma religião. São consequências devastadoras que nós não temos noção. Agora, o que deve existir em todos os angolanos, e eu vou restringir aqui todos os angolanos, é sempre esse reparo. E ela falou de uma situação muito importante. É importante nós nos conhecermos. Estás a entender? Porque o reparo que nós devemos fazer não tem a ver com o nível acadêmico. Não tem a ver. Por isso é que vamos encontrar sempre pessoas que, academicamente graduados, mas que têm comportamentos que tu ficas, uau, ele fez isso, sim, fez isso. Há questões que nós devemos desligar, quer seja de religião e quer seja da academia. Porque são questões pessoais, é fruto do flagelamento que você sofreu. E como angolanos, nós estamos a falar de um já é flagelamento hora. que todos nós sofremos. Então por que todos nós não somos tóxicos? Não, porque as consequências são individuais. Milton. Eu posso ouvir uma música rap consigo, mas a percepção que nós vamos ter não é a mesma. A pessoa fala, mas você e eu ouvimos a música do Valete. Sim, mas você não percebeu o que eu percebi. Milton, assumindo isso é colocar um adorno nas agressões. É a mesma coisa que os partidos políticos fazem para justificar o facto das coisas não andarem como deviam. Porque eu vou lhe apresentar dois homens com a mesma faixa etária que passaram pela mesma situação no conflito armado e, entretanto, um é extremamente agressivo e o outro processo de desconstrução. Muitos nem passaram, muitos nem passaram. Então, não, geração nova, nunca viu guerra. É inaceitável essa dor. É assim, É o que eu estou a dizer com o conflito são as destruições que os lares tiveram, tá? Apesar disso, existem pessoas que ainda tiveram segregados ou assegurados a educação, mas há pessoas que não tiveram isso.
A destruição dos lares não é só conflito armado. Destruição de lares passa principalmente pelo... Deixa-me terminar, por favor. Destruição de lares passa principalmente pela mania que os nossos pais têm de ter várias casas e filhos da mesma idade com várias mulheres. Isso é destruição de lares, não é conflito armado. So good. So good. Come on, go. Ah, bandidagem. Exactly. Bom, é assim. Eu estou a gostar dela. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Podemos continuar? Podemos, né? É o seguinte, Sankofa, é o seguinte. Para quem é telespectador, por exemplo, está por fora, se calhar, né, de uma outra atmosfera, e olha a forma como nós estamos a debater essa questão ligada ao relacionamento tóxico, ele vai notar, parece que esses dois niggas estão aqui, estão a ser flagelados pelas mulheres, pelos males que outros niggas fazem pelas damas. Não, não tem nada a ver. Por favor, tenham calma. Não, bonita, tenha calma. É bonita na praça. É simples. Tenha calma. Tenha calma. Por favor. Ok, eu vou fazer uma parte aqui para os meus colegas do painel. Sankofa. Dona quem é? Dona É Sankofa. Se Sankofa tiver difícil, Tá bom, eu Sankofa. aceito que me trate por Érica Viegas, mas princesa, Doutora, minha bonita e estas coisas. Não. Não. É a Sankofa. Se tiver difícil, Érica Viegas. Também Deixa eu não. ver. Bonita também Não, não. mas deixa eu ver disse. Jeiva. Na praça. Bonito, Jeiva. Incrível. Mas tá bom, tá bom, é o seguinte. Tá, vou só justificar porque eu chamei bonita, tá? É simples. Não, por favor, vocês justificarem. Não, vai, Teno, continua. Né? Vamos deixar o Teno falar. Vamos deixar. É assim. Cai na esquadra. Por favor, deixa eu, por favor, você não foi bem claro a dizer, tá tipo que os juízes que estão aqui em frente estão a representar um conjunto de homens que fazem mal às mulheres. Mas não, por favor, Gevia, calma. Nós apenas estamos a fazer uma análise e reflexão em torno de um poema bem escrito. Tá certo. Agora, vamos dissipar essas questões todas, né? Que é claro. Agora, vou justificar porque eu te chamei bonita. É simples. Querida, eu te chamei bonita porque... Continua com papel, esquece isso do... Perfeitamente. Também é não. simples. Então é bem simples. Ok, vamos só tentar entrar na profundidade daquilo que o Milton estava a tentar explicar da questão da guerra. Que é bem claro e é simples. As pessoas esquecem que nós somos produto de uma educação. Ou seja, todos nós estamos aqui, somos produto final de uma educação. Até a forma como eu estou a falar, nossos gestos, tudo que nós usamos, é fruto de uma educação. E é na educação onde todo ser humano sai com valores. Não sei se estou a fazer a perceber a ideia. Ou seja, os valores é que norteiam o imaginário coletivo de um povo. E é isso que o Milton estava a defender. Se nós olharmos para a sociedade angolana como tal, é uma sociedade sem identidade, sem valores como tal. Primeiro, é simples. Por favor. E é simples. Por que é uma sociedade sem valores? É simples. Quando olhamos pelo poema, nós notamos a exclamação de alguém que está a reclamar pela agressão. E esse reflexo... Nem tudo deve ser resolvido aqui fora. Entendam-se lá dentro. É nos é passado como mulheres que não, ele só estava zangado e depois vai passar. Nós recebemos isso. Tipo, não tem conversa. O que é que E você é valor, fez? é a minha família que me passou isso. fez o quê? Então, assumir simplesmente que a passagem de valores é todo o processo para evitar que atos como esses aconteçam nas próximas famílias não é de todo verdade. Primeiro porque tem a questão de que nós temos os nossos pensamentos, e esses nossos pensamentos depois podem se tornar nos nossos atos, e isso depois, por alguma maneira ou de alguma maneira, vai ser o nosso caráter. E existe um processo que é o processo de desconstrução de paradigmas. O que são os paradigmas?
São valores, são conceitos, os rótulos, as bolhas e tudo. Tipo, go street on, go street on, go street on. Vai por esse caminho, pronto, é isso que me foi passado. E a certa altura eu bato num poste de ferro indo por esse caminho. E não podes Eu reclamar. preciso questionar primeiro a orientação do poste de ferro. A orientação que me levou a esse poste de ferro. E essa orientação é de onde? Família. Ok. Então é preciso ter cuidado ao colocar isso na balança. Esse é o microfone que tem outras palavras, esse é o nosso. Pois é, a questão agora que você tocou é que passa a ser interessante. Estás a entender? Porque, e por isso é que eu disse a perspectiva histórica. A perspectiva histórica era para entender isso. E era para dizer coisas como a que você disse. Esses mesmos valores nem sempre são de acordo. Nós aprendemos durante um tempo uma certa coisa. Agora temos que sobrepensar elas. Estás a entender? E tocou-se aqui agora como é que ficam os jovens de agora. Sim, mas esses jovens de agora são reflexos de jovens do anteriormente. Agora tem que se pensar, o que nos foi ensinado anteriormente, agora faz sentido eu ter que ficar com uma mulher que não me representa ou que não agrega os valores que eu esperava de um lar? Esses valores são Esses mais são- não. Mas é mesmo sempre nessa perspectiva, porque nós temos agora que pensar. Durante muito tempo vocês vão casar, ok, vocês vão ficar juntos, que a morte vos separe. Né? Até que a morte vos separe. Ok, nós vamos para casa e temos isso tatuado, que até a morte nos separe. Então, eu Depois vou te começa matar. a novela. O filme próprio começa quando nós vamos estar a ver lá. Mas ficamos também presos nisso. Mas é até a morte nos separa. Mas ela não está a fazer, ele não está a fazer. Mas é até a morte nos separa. É isso que nós devemos pensar. Faz sentido nós continuarmos lá? O que é que temos que fazer para isso mudar? Ok. O compromisso é até a morte nos separar. Mas já estamos a ver que aqui estamos a começar mal. Temos que parar. Tá e bem, mas analisar. nós que só namoramos, é como? Vocês que só namoram. Agora, olha, há uma parte, curiosamente, e existe aquela comunicação. Eu, curiosamente, quando estava a ler o poema, no computador eu meti as 3 cores que a Sankofa falou. E há uma parte que está em verde, que a Itira disse, que ela disse depois. E esses cifrões, isso que. Mas era para dizer o seguinte: há um momento que você, quando está a dar conta dos sinais, ou você procura reconstruir isso, ou parte para outros comportamentos. Ou seja, saia da relação. Pois é, aí é que está. Tipo, é bem fácil. Quando nós falamos em construir um sistema de apoio, começa a dança das cadeiras mesmo. Começa muito na tua questão. É um poema do Do William. William. A dança das cadeiras, não a do William. Olha lá, Ribeiro, tá bom? Não a do William, mas eu, Sankofa, independente, posso sair e depois estar por minha conta, com ou sem filhos. Algumas vezes não. Agora, eu, Sankofa, dependente monetariamente, dependente afetivamente, posso ouvir esse poema umas 700 mil vezes, mas é preciso construir o sistema de apoio. E é esse sistema de apoio que precisa estar ou família, ou amigos, ou Estado. Sim. Ou Estado. Porque nós não podemos, nós até agora não temos instituições que protegem vítimas de violência doméstica. Exato. Porque quando tu vais apresentar uma queixa, o primeiro conselho é, a primeira pergunta é: tens a certeza disso que estás a fazer? Depois aconselham-te a voltar para casa e conversar com o parceiro e resolvam-se. Vai me bater. A culpa nunca é do agressor, a vítima é sempre a culpada. Então nós precisamos ter um sistema de apoio às vítimas que vai acolher, porque se eu sou dependente financeira, principalmente se eu tiver uma dependência financeira, eu não vou. A única solução que eu tenho é continuar ali, porque eu já não tenho para onde ir e não tenho como me sustentar ou sustentar aqueles que dependem de mim. Pois. Então eu vou continuar naquele lar que é abusivo, que é ofensivo e que me mata a cada dia que passa. Pois, a Jane falou muito. Júlio, antes de continuar,
levantaram agora aqui um ponto muito interessante, que é a dependência, e vocês dividiram isso mais ou menos em duas categorias, é assim que eu percebi, que é a dependência financeira, todos, que obviamente nós sabemos como é que funciona. Agora, a dependência emocional ou afetiva, eu gostaria que falassem um bocado mais para percebermos, se calhar estamos aqui, somos dependentes afetivos e não sabemos. Jeiva, toma, me dá no microfone, Jeiva, fala. Pois, dependência emocional, não é? Eu estive a ler um estudo americano, claro. Eu estive a ler um estudo que categoriza as pessoas com base na vivência que eles tiveram com seus cuidadores ou com seus pais, emocionais e independentes. Então, essa ligação que a criança tem primeiro com o cuidador, com a mãe ou com o pai, é que dita como é que ele vai se relacionar mais à frente com os seus parceiros românticos. Então, quanto mais ansiosa é uma criança em termos de separação com o cuidador, com a mãe ou com o pai, mais dependente essa criança será no relacionamento afetivo. Então, esse estudo se divide em 3 categorias para relacionamentos de adultos: em apego dependente, que é quando a pessoa não consegue se ver sem o parceiro, não consegue imaginar uma realidade em que o parceiro não esteja; o apego independente, que é quando a pessoa se vê numa relação saudável e aceita que o término dessa relação é uma coisa que naturalmente possa acontecer; e a relação desorganizada, que é quando a pessoa não sabe bem o que quer. Normalmente são pessoas que não sabem o que querem numa relação, são pessoas que hoje estão, amanhã não estão, então são essas 3 formas de apego que eu vi, né, que existem para relacionamentos de pessoas adultas. Ok, falaste disso e eu gostaria de colocar agora a pergunta de uma outra forma, e para todos, claro. Falou-se aqui da dependência, que as pessoas não conseguem imaginar-se sem o parceiro ou a parceira. Vamos falar no caso do agressor ou da agressora. Muitos delas também têm esse sentimento. Não conseguem não imaginam-se sem a pessoa, aqui colocar entre aspas, amada. Não é? Sim, porque numa relação então, tóxica, estamos aqui a dizer que ele também, de certa forma, é dependente. Exatamente. Porque numa relação tóxica, muita gente pensa que o dependente é só a pessoa que é agredida. Na verdade, o dependente também é o agressor, porque o agressor também não consegue imaginar uma realidade em que a vítima não esteja. Também se sente dependente dela, mas essa dependência é mostrada de forma agressiva. E a outra é mostrada de forma subviciente, acho que é isso, não sei. Mas exatamente. Subserviente. Exatamente. Nossas tropas. Generala. Gosto. Então, uma parte da relação está lá para ordenar e a outra parte está lá para servir. E então, também é uma relação de poder. As relações tóxicas também são relações de poder. Quando estamos num relacionamento em que uma pessoa dita as regras e a outra pessoa cumpre, é um relacionamento tóxico, de qualquer das formas. E esse relacionamento pode ser abusivo e consequentemente, violento. Pois. E tem também bastante material disponibilizado pela companhia O Corpo Fala, O Corpo Responde. São estudos ligados à linguagem corporal e tudo mais. Entretanto, eles assumem 2 perfis, no caso da dependência emocional, que é o cuidador e o coitadinho. Cuidador, aquela pessoa que, por alguma razão, foi bem novo, né, até antes dos 12 anos, lhe colocaram a responsabilidade de cuidar de alguma coisa de grande responsabilidade em casa, ou de cuidar de alguém menor também, ou até adulto. Cresce com o gatilho de que eu existo para cuidar dos outros. E nesse aspecto, com essa característica, a pessoa se deixa muitas vezes
ficar em situações de abuso e até de exploração. Estende-se até para aquele que é o burro de cargas do escritório, por exemplo. O pessoal coloca todo o trabalho em cima e diz: não, tá bem, eu faço sim, eu faço. E vai achar que a minha missão nesse relacionamento é lhe tornar uma pessoa melhor. Não, eu tenho que estar aqui porque ele vai mudar. Pessoas com perfil cuidador são tão são tão desprovidas de autocuidado, ao nível de que todo o dinheiro que recebem ou que ganham nunca é diretamente para si. É sempre para ajudar alguém, é sempre para financiar alguém, é sempre... Não, pronto, agora ele precisa um pouco mais, eu posso esperar. Mas tu também estás só com um par de calçados. Não, eu vou pegar esse dinheiro e vou... E depois tem os coitadinhos, que são sempre as vítimas em termos de perfil. Nada está bom, nunca está bem. E nós nos relacionamos, feliz ou infelizmente, com pessoas que, para além de terem características semelhantes, com pessoas que têm pontos dos quais nós precisamos melhorar, mesmo em relações de amizade ou em relações de trabalho. E esses pontos nos quais nós precisamos melhorar, se não tivermos maturidade suficiente para os compreender, vira o calcanhar de Aquiles e o motivo de todas as discussões no mundo. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que, quando me envolve, tem um nível de dependência e por isso vou controlar.